com os donos da bola e nessa semana nós mostramos ao vivo aqui, inclusive na própria segunda-feira, a apresentação oficial do elenco do Taubaté Vôlei para essa temporada. Vieira Júnior esteve lá e conversou também com o prefeito Ortiz Júnior sobre o esporte e o investimento na cidade. E aqui do meu lado eu tenho uma personalidade, sem dúvida alguma, talvez o torcedor número 1 do vôlei Taubaté, que é o prefeito de Taubaté, o Ortiz Júnior, que vai falar um pouquinho sobre essa apresentação. Prefeito, boa tarde, obrigado por conversar com a gente. Esse vôlei Taubaté só dá alegrias, né, prefeito? Boa tarde, Andressa, Carmo, só dá alegria. Nós temos 10 títulos em 6 temporadas. A gente iniciou agora a 7ª temporada, buscando aí outros títulos. A gente vai disputar outros campeonatos diferentes nessa temporada, sul-americano. A gente vai tentar buscar a disputa do Mundial de Clubes. A gente acha que com o time que a gente montou para essa temporada, a gente pode mais do que a gente conseguiu nessa temporada. Agora, prefeito, sobre os outros esportes que também dão alegria para a cidade de Taubaté. Olha, nas outras modalidades, nós temos 440 atletas custeados pelo Fundo Municipal de Alto Rendimento e pela Lei de Incentivo Fiscal, além de patrocinadores. Se a gente somar todo o volume de recursos de patrocinadores, nós temos perto de 40 milhões de reais investidos de patrocinadores privados em estrutura, alimentação, hospedagem, salários, enfim, a gente tem um volume realmente muito grande de patrocinadores. Esse ano, só nessa temporada, o Esporte Clube Taubaté tem 2 milhões de reais de aporte privado de patrocinadores, que eu, secretário de governo, secretário de esportes, que todos nós nos dedicamos a conseguir. Então o Esporte Clube Taubaté, embora não tenha marca lá, Prefeitura de Taubaté, porque não pode, é esporte profissional, eu não posso colocá-los na LIF, eu não posso colocá-los no fundo, tem um conjunto grande de patrocinadores privados que aportam para vencer a Copa Paulista e aportam com planejamento estratégico, hoje profissionalizado. Com o Carlito nós profissionalizamos o departamento de futebol para a gente conseguir o acesso à Série A1 no ano que vem no Campeonato Paulista. O morador de Taubaté pode prever um final de 2019 e um 2020 espetacular em termos de esporte. Do ponto de vista de esporte, mas olha, eu vou falar uma coisa sem sombra de dúvida. O esporte é a principal ferramenta de inclusão social. O esporte é o único instrumento que é transversal à educação, à segurança e à saúde. Não tem nenhum outro instrumento capaz de trazer tantos resultados positivos quanto o esporte, seja para a saúde, seja para a segurança. Para cada R$1 que eu invisto no esporte, eu economizo R$3 na segurança pública e R$5 na saúde. É o principal, sem dúvida nenhuma, legado que eu vou deixar para a minha cidade na condição de prefeito. Prefeito, quero lhe agradecer. Obrigado pela sua participação aqui nos Donos da Bola, esclarecedor, e nós que trabalhamos com esporte ficamos felizes de ouvir tanta notícia boa para o esporte de Taubaté e também para a nossa região. Obrigado, um abraço. Valeu, um abraço para você, Carmo, Andressa, valeu, um abração. Sou fã de vocês aí, valeu. Obrigada, Ortiz, e parabéns a você e a sua equipe pelo trabalho que vocês vêm fazendo com o esporte em Taubaté. E todo mundo fala, investimento no esporte. E ele já explica tudo certinho, Antônio Carmo, tintim por tintim, o porquê desse investimento, né? Dois fatores da entrevista do Vieira com o prefeito Ortiz. O Vieira fala, para a gente que trabalha com esporte, é uma coisa que eu comendo demais aqui, Andrés. Nós privilegiamos o esporte, claro, está dentro do nosso sangue, do nosso trabalho. E o prefeito deixou claro, para cada R$1 que ele investe no esporte, R$3 ele ganha na segurança, 5 na saúde. O moleque que sai da escola de manhã, na hora do almoço, e à tarde ele vai praticar esportes, tendo um apoio, tendo toda a estrutura como o Taubaté oferece, esse moleque ele está longe das drogas, ele está longe daqueles vagabundos que ficam lá só querendo atrapalhar a vida. São mais de 30 programas esportivos nas categorias de base em Taubaté. E aí vem o esporte competitivo. Quando você tem um vôlei que você está um jogador só, chamado Lucarelli, um dos maiores do mundo. Você tem esse jogador, a molecada de Taubaté, a criança quer ir lá ver o Lucarelli. É um negócio espetacular. No futebol, que é o carro-chefe do futebol, do esporte brasileiro, Andressa, paixão nacional. O torcedor de Taubaté, ele sabe que tem um projeto muito bem encaminhado. Isso que o prefeito falou, todo mundo conhece, né? Quem milita na política, no esporte. Não se pode colocar dinheiro público no chamado, o futebol é profissional. Se bem que o vôlei não é profissional, claro que é, mas a lei brasileira diz que o vôlei é um esporte olímpico, não é profissional. Então você pode aportar dinheiro da própria prefeitura, do fundo, colocar lá.
lá. Mas o prefeito, André, faz aquilo que é o sonho dos times do interior, que o prefeito da cidade ajude. Ele não pode poder, mas ele fala com o empresário, fala com o investidor, que acaba colocando a sua marca lá e ajuda o clube da cidade. Então é muito legal isso para Taubaté. A gente fica muito satisfeito em ter um prefeito que gosta do esporte, como o Ortiz Júnior gosta. E sabe da importância, não é? Olha só, e nós temos ele como nosso espectador. Muito nos honra e nos envaidece, viu, prefeito Ortiz, tê-lo como nosso espectador aqui. Muito legal. E parabéns pelo trabalho, vamos continuar assim e que Taubaté possa crescer ainda mais no seu campo esportivo, né? E quem venha depois, não é? Nos próximos anos também consiga aí investir no esporte e servir de como continuidade, né, André? Dar continuidade a esse trabalho. Falando de esporte, falando do Burrão, não é? Que a gente já viu aí um investimento bacana do apoio com o prefeito Ortiz Júnior e toda a sua equipe. O Burrão entra em campo logo mais, às 15h, lá em Americana. Vai enfrentar o Atibaia pela penúltima rodada da segunda fase da Copa Paulista. Passou 2 dias treinando, Antônio Carmo, no próprio Joaquinzão, e agora tem um duelo importante esta tarde e precisa vencer, né? 15:01, rapaziada, já almoçou. Já está no apronto final para ir para o calor danado de Americana. Para ir para o estádio vazio, porque o Atibaia já não tem torcida dentro da casa deles, que não tem campo. Lá em Americana, então, é capaz de da torcida do Taubaté, que vai prestigiar sempre lá, chegar mas o Taubaté os Jecas e tal, com mais gente, chegar para prestigiar. Andressa, o jogo que o Taubaté podia perder já foi, que era contra a Ferroviária, porque era um confronto direto, ele fez a parte dele, ganhou em casa. Se ele tivesse perdido em casa, complicava tudo. Ganhou em casa e aí foi com mais tranquilidade para Araraquara. Já comentamos isso aqui. Segunda-feira perdeu, era o jogo que podia perder. Hoje não pode. Apesar de que, mesmo perdendo hoje, ele vai depender só dele no sábado. Mas aí já vai ficar meio complicado, não sei o que, aquela coisa toda. Então, é bom hoje conseguir no mínimo um empate e vai resolver tudo em casa no próximo sábado. Se ganhar hoje, se fizer 1-0, Antônio Carmo, trazer a vitória, tá lindo, né? Tá ótimo. Os 2 jogos lá no mesmo horário, 15 horas, né? O Atibaia jogando as suas últimas fichas, respira por aparelhos, tem que ganhar hoje, tem que ganhar sábado, e o Taubaté com mais tranquilidade, já está no momento da classificação. E o perigo está aí, não é, Antônio Carmo? O Atibaia precisar dessas 2 vitórias, né? Agora, por aquilo que a gente viu, André, no primeiro jogo foi muito ruim, inclusive em Taubaté foi 0-0 no primeiro turno. O time do Wilson Júnior, técnico do Atibaia, é mais limitado. Taubaté tem todas as condições hoje, atuando, entre aspas, como visitante, porque o campo é neutro, de voltar com a vitória. Acho que ele podia, penso eu, o Ivan, vamos resolver essa questão hoje. Porque ganhando hoje, Andressa, não está matematicamente classificado ainda não. Vai depender do outro resultado e depois tem um jogo... Mas não fica tão sufocado na última rodada. Na última rodada em casa, entra, né, sobrando, com muito mais tranquilidade, né? Boa sorte pro Burrão aí. Boa sorte pro Burrão, e amanhã a gente fala mais dessa partida, do resultado. Boa sorte, Taubaté, que já está lá em Americana. Seguinte, daqui a pouquinho a gente vai mostrar os vídeos e fotos que a gente recebeu dos craques da Taça Band de Futebol de Base e muito mais para você. Até já.